Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa live Mães que Oram. Tive aqui um pouquinho de atraso, porque tive um problema com a transmissão pelo computador, mas nada que a gente não possa resolver. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos falar a respeito de Agar, o Deus que me vê. Peço perdão pelo atraso aí, temos aí uns 15 minutinhos de atraso, mas deu tudo certo, glória a Deus. Nós precisamos da tecnologia e nem sempre a tecnologia nos ajuda, né? Então, vamos orar, vamos iniciar a nossa live. A paz do Senhor Jesus, Vanessa. Agora tá aparecendo lá, ó. Agora está aparecendo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Amém? E eu gostaria, se possível, Vanessa, se você puder me ajudar, compartilhe lá no grupo, né, o link da nossa live aí, se você conseguir. Você que está participando, você que está assistindo também, compartilha com as mães. Nós somos o Ministério Mães que Oram, nós somos um ministério interdenominacional, um lugar de acolhimento. Nós estamos aqui para servir a igreja brasileira. Amém? Vamos orar, iniciando a nossa reunião de hoje. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidas em Teu nome, Pai, para falar da Tua palavra, para receber do Senhor a orientação que temos que receber como mães nesse tempo que temos vivido, ó Pai. Aquieta o nosso coração, Senhor. Nós vamos falar sobre Agar, Pai. Uma mulher que estava ali no deserto, uma mulher que passou por tantas situações, mas que o Senhor olhou para ela. E assim como nós, quantas vezes nós estamos no deserto? Quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis, mas nós temos um Deus que nos vê. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada mãe que vai assistir essa live, abençoa, Senhor, cada mãe que está participando dessa live, Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém, querida. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Deus abençoe. Então, nós vamos falar a respeito de Agar. Nós vamos falar a respeito dessa mulher, essa mulher que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 16. Vamos falar a respeito dela. Gênesis 16. Deixa eu colocar aqui. Se der alguma diferença aí na transmissão, Vanessa, se você puder me falar, se está ouvindo bem, se não está ouvindo bem. Tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor. Vai me dando um retorno aí, por favor. Gênesis 16, o nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. E tem algo aqui que é muito peculiar, quando nós vamos analisar, ler a palavra do Senhor, ali em Gênesis 12, quando o Senhor dá uma palavra para Abraão e pede para ele sair ali do meio da parentela, que é para ele ir para uma terra onde Deus vai mostrar para ele. Deus, então, ele faz uma promessa. Deus faz uma promessa falando para ele que ele seria pai de multidões. E ele já era mais velho, né? Ele tinha já 75 anos de idade. E ele recebe essa promessa e ele sai debaixo dessa promessa, sendo que ele e a mulher não tinham filhos, eram estéreis, já aos 75 anos. E quando a gente vê aqui, um pouquinho antes, em Gênesis 15, Deus ele refaz essa aliança com Abrão. E Abrão questiona ele a respeito da falta de filhos. E Deus, mais uma vez, quando a gente lê um pouquinho antes de 16, no Gênesis 15,
No 18 diz assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Ou seja, Deus ele refaz essa promessa, falando para ele que ele vai ter essa terra. Deus ele também fala que ali no Gênesis 15, 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Ou seja, Deus ele sempre fala para ele, estava falando com ele, que ele ia ter uma descendência numerosa, muito numerosa. Só que quando a gente vê aqui, quando a gente vai para Gênesis 16, a gente percebe uma inquietação em Sarai, na verdade ainda era Sarai, em que ela olha para ele e fala assim: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Ou seja, ela quer dar um jeitinho. Ela quis ajudar a Deus. Então ela pegou aquela serva e falou: olha, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. A gente vê aqui uma situação em que ele deveria ter tido uma postura mais firme, porque ele já tinha recebido a promessa de Deus, mas ele sucumbe ali naquele momento. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã, ou seja, já fazia 10 anos que eles tinham saído, né? Então ele já estava com 85 anos, 85 para 86 anos. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Ou seja, a gente já vê aqui uma situação de um conflito. Primeiro ela foi lá, quis resolver. Bom dia, Lourdes, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Primeiro ela foi lá, quis resolver a situação do jeito dela, né, com a mãozinha dela. Só que na sequência, quando ela recebeu um desprezo da parte de Agar, porque Agar estava grávida, ela falou: olha, né, coloque a minha serva em seus braços, e agora que ela engravidou, despreza-me, que o Senhor seja juiz. Aí respondeu Abraão a ela: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então, Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Então, Agar, o que aconteceu com ela? Ela era uma estrangeira, ela era uma serva sem escolha. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito dela agora. Ela entrou numa história que não era dela e ela pagou um preço que ela não escolheu. Quando a gente vê aqui, ela não teve escolha, simplesmente foi a sua dona falando para ela: olha, deite-se com o meu marido, quem sabe você forma família, eu formo uma família através de você. Então, a gente vê uma situação assim: quando ninguém me vê, ela se sentiu uma pessoa invisível. E muitas mães se sentem assim também, invisíveis, sobrecarregadas, esquecidas. Às vezes ninguém percebe o cansaço. Só vem o que fazemos, não o que sentimos, que foi o que aconteceu com ela. Ela estava ali sendo usada, ela foi usada, né? Naquele propósito, naquele momento, ela foi usada para aquele propósito. Então, o que acontece aqui? Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Por que ela fugiu? Porque ela não aguentava mais. Ela foge não porque ela é fraca, mas porque ela está no limite. Imagina uma situação dessa, uma situação complicada. A fuga é muitas vezes o último recurso de quem não foi ouvido. Tudo bem, Vanessa, não tem problema. Fique em paz. Depois vai ficar salvo, eu compartilho lá nos grupos, tá bom? Deus abençoe. Obrigada mesmo. Então, a fuga muitas vezes é o último recurso de quem não foi ouvido. Porque ela não foi ouvida. Ninguém perguntou: você quer passar por isso? Mas veja, paralelamente a isso, existe um Deus que está cuidando de todas as coisas.
Ele está atento a tudo que está acontecendo. Existia uma palavra de Deus sobre a vida desse casal. Existia uma promessa de vida, de descendentes numerosos. A promessa do Senhor estava de pé. Mas o que acontece? Existiu uma intromissão. Existiu um momento em que essa mulher, em que Sarai, ela sucumbiu. E ela tentou resolver com a mão dela. Ela colocou a mão dela no negócio. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. E o marido, ele não teve uma postura firme. Ele aceitou. Então, através desse jeitinho, nós temos aqui essa situação de conflito. Nós temos uma situação de conflito. Então, quando a gente olha, quando ela não aguenta mais, a fuga muitas vezes é o último recurso de quem não foi ouvido. Há mães que não querem fugir de casa, mas querem fugir da pressão, da cobrança, do peso. Quantas vezes nós não nos encontramos assim? Nós nos encontramos esgotadas emocionalmente. Às vezes a gente não se permite descansar. Às vezes a gente não tem muitas vezes se escutado. Às vezes a gente não tem se escutado, a gente não tem parado para analisar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Na sequência, a gente vê que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá com hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que essa questão da fuga, a fuga ela não foi o fim. Deus encontra Agar nesse deserto. Deus, ele nos encontra no deserto das nossas vidas. O deserto, ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar de passagem. E ele é um lugar onde a gente mais tem contato e cuidado da parte do Senhor. Nós vemos que assim que ela vai, ela encontra ele perto de uma fonte no deserto. E ele pergunta, ele fala para ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Então, quando Deus a encontra, ele não julga, ele chama ela pelo nome. Deus não se assusta com o nosso limite, ele se aproxima, ele vem ao nosso encontro. Quando nós estamos em situações assim, muitas vezes na nossa maternidade nós estamos cansados, nós não sabemos como lidar, nós temos tantos desafios no dia a dia com os nossos filhos crescendo, nós temos a tecnologia, nós temos as ideologias que estão aí atrapalhando, mas o Senhor está nos vendo. E nós temos que cuidar do nosso emocional. Aonde nós estamos emocionalmente agora? Eu tenho permitido Deus me encontrar no meu cansaço? Eu tenho escondido ou apresentado a minha dor? Porque nós somos chamadas a colocar diante do Senhor todas as nossas petições. Nós somos dependentes desse Deus. Nós vamos encontrar descanso. Nós somos chamadas a estar num lugar de descanso no Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas o Senhor, ele não espera de nós um ativismo, porque quem age através de nós é o Espírito Santo. Até quando nós vamos orar, ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, assim diz a palavra do Senhor. Não são as nossas palavras, não são as nossas palavras, a nossa eloquência que toca o coração de Deus, é a intercessão do Espírito Santo.
Quando nós estamos orando, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Até com gemidos inexprimíveis. Então, nós somos chamadas para esse lugar de descanso. No deserto das nossas vidas, o Senhor nos encontra. Ele nos encontra, nós não estamos sozinhas. Ele está conosco em todos os momentos. Então, quando nós estamos no deserto, o Senhor, ele não julga, ele nos chama pelo nome, porque nós temos uma identidade. Essa mulher, apesar de escrava, que aparentemente ela estava ali, né, apenas para servir, ela tinha uma identidade. E o Senhor a chama por essa identidade. O Senhor nos chama pela nossa identidade. Nós falamos sempre, e eu repito muito isso, os nossos filhos têm identidade, propósito e chamado. E nós também. Cada um de nós que nascemos, nós temos uma identidade, um chamado e um propósito. Então nós temos que nos lembrar disso em todos os momentos. Ele não a julga, ele a chama pelo nome. Deus não se assusta com o nosso limite, ele se aproxima. Ele se aproxima para quê? Para fazer nos lembrar quem nós somos nele. Veja o que ele fala para ela. Volte e sujeite-se a ela. E ele fala mais, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Ou seja, existe um propósito na sua vida. Essa gravidez, essa situação, ela não foi um erro. Porque veja, o Senhor permitiu esse nascimento. Ele permitiu esse nascimento para que, através dessa nação, ele também agisse. Você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. O Senhor nos vê no nosso sofrimento. Ele está junto conosco. E ele explica como que seria esse filho. E na sequência, né, ela tem aquele encontro, né? Ela dá um nome a Deus, o Deus que me vê. Por isso que esta live chama Agar, o Deus que me vê. Existe um Deus que nos vê. Ele nos vê nesse momento de sofrimento, nesse momento de angústia, nesse momento em que muitas vezes nós estamos emocionalmente abaladas, em que nós não sabemos o que fazer, mas ela dá um nome a Deus, El Roi, o Deus que me vê. Ela não muda de situação naquele momento. Quando nós vemos aqui, a situação dela continua a mesma. Ela continua sendo uma serva, ela continua sendo uma escrava, ela tem que se voltar e se sujeitar à sua senhora, ela volta para a mesma situação, mas ela muda de percepção, ela entende que ela não está sozinha. Veja quando ela fala, teria eu visto aquele que me vê? Tu és o Deus que me vê. Por quê? Porque nesse momento em que ela teve esse encontro com Deus, esse bate-papo, essa conversa, o Senhor encheu o coração dela. O Senhor deu propósito, porque ela estava se sentindo totalmente perdida no meio do deserto, grávida. Ela estava sendo acuada dentro daquela casa. Ela sai, ela foge daquela situação, porque ela está emocionalmente abalada. Mas naquele deserto, o Senhor deu um direcionamento para ela. Falou, não, eu estou cuidando da sua vida, eu tenho um propósito através do seu filho. Existe um propósito, não é à toa. E existe um propósito na vida dos nossos filhos. Quando nós geramos, não foi à toa, não foi erro. Ah, mas às vezes pode falar assim, mas eu não planejei. Mas o Senhor planejou. O Senhor planejou o nosso nascimento, o Senhor planejou o nascimento do nosso cônjuge, do pai dos nossos filhos. O Senhor não erra em endereço. Ele não erra. Ele sabe todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que nos vê. Então, ela não muda de situação, só que ela descobre. Ela não está sozinha. E aí eu tenho algumas perguntas para nós. Eu acredito que Deus me vê de verdade? Ou eu só acredito que Ele vê os outros? O que muda em mim quando eu creio que eu sou vista? Algumas coisas para nós pensarmos, alguns questionamentos aqui, para nós trazermos para o nosso coração nessa manhã. E Agar volta, mas ela volta diferente. Ela volta diferente. O encontro com Deus, ele nunca vai nos deixar iguais. Ele sempre vai nos transformar para melhor.
Ele não muda tudo fora de nós de uma vez, mas muda tudo dentro. Nós somos transformadas de dentro para fora. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos. Ele vem de encontro à necessidade de cada uma de nós. Ele nos sustenta, Ele nos carrega, Ele nos ajuda, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá estratégias de como lidar com as várias situações da nossa vida. Nós somos mães que oram. E muitas vezes, quando nós olhamos para o logotipo do nosso ministério, nem tem como eu... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ali, ó. Aqui, ali, ó. Aquele braço, né? Aquele abraço. A gente pensa, assim, que é uma mãe cuidando do filho, mas ali o nosso logotipo é o Espírito Santo nos abraçando. Porque para sermos mães, nós carecemos da graça do Espírito Santo. Então ele nos abraça, ele nos acolhe, e é por isso que eu falo, o Ministério Mães que Oram, ele é um ministério de acolhimento. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para colocar peso na maternidade, nós não estamos aqui para apontar que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, porque você errou nisso e naquilo, porque nós erramos sim na nossa caminhada, mas nós pedimos perdão, nós nos reconciliamos com Deus e nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que tem nos atrapalhado, porque nós estamos num processo. Todas nós estamos num processo de crescimento, dia após dia, amadurecendo no Senhor, recebendo do Senhor instruções, recebendo apoio emocional, recebendo sustento emocional, porque precisamos cuidar do nosso emocional, principalmente nos dias de hoje. Mas o Senhor é aquele que nos vê no meio do nosso deserto. Ele é o Deus que nos vê. Então, quando nós olhamos, a gente vê que Deus a vê, ela não muda de situação naquele momento, mas muda de percepção. Ela descobre que não está sozinha. Ela volta diferente. O encontro com Deus não nos deixa iguais. Ela não muda, ele não muda tudo fora de nós de uma vez, mas muda tudo dentro. O Senhor é aquele que nos transforma de dentro para fora. Ele faz maravilhas. Cada dia é um desafio, sim, mas ele tem nos ajudado, ele tem nos orientado, e assim como essa mulher que se viu sozinha no deserto. Muitas vezes nós estamos sozinhas no deserto da nossa maternidade, mas temos que nos lembrar que deserto é lugar de passagem, é lugar de cuidado do Senhor, é lugar onde ele envia o maná todos os dias. É um lugar onde ele se faz presente. É o lugar onde nós temos mais intimidade com o Senhor, é no deserto. Mais intimidade, porque ele é o Deus que nos vê. O deserto é um lugar de crescimento. Não é um lugar de permanência. E eu gostaria agora de orar para nós partirmos para o encerramento da nossa live. Eu agradeço a participação de cada uma. Agradeço e continuo orando por cada uma de vocês. O Senhor é maravilhoso, Ele tem nos sustentado, Ele tem falado conosco. E vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. E nós falamos, nós estamos cansadas, às vezes nós nos sentimos invisíveis, mas hoje nós queremos crer que o Senhor nos vê. O Senhor nos encontra no nosso deserto, o Senhor dá descanso antes de me dar as respostas, o Senhor transforma o nosso coração antes de mudar as nossas circunstâncias. E é isso que nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, assim como Agar, que estava ali no deserto. Uma mulher, Senhor, que se via sem identidade. Quantas vezes nós, às vezes estamos assim, resumidas apenas a um título, a mãe do fulano, apenas a irmã da igreja, nós nos perdemos ali nessa falta de identidade, mas o Senhor nos chama de filha, o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor mostra que existe um propósito nas nossas vidas, assim como o Senhor fez com Agar, no meio daquele deserto, o Senhor deu instruções claras de como ela deveria agir, que ela tinha que voltar, se sujeitar,
mas que existia um propósito naquela gravidez. Senhor, existe um propósito nas nossas vidas que é muito maior do que aquilo que nós estamos pensando. E nós agradecemos, ó Pai. Nós agradecemos e colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor venha com poder e glória, nos orientando, nos ajudando, nos livrando de todo mal, nos dando sabedoria e discernimento, Pai. Falando conosco no meio do nosso deserto. Senhor, muitas vezes nós estamos ali, o Senhor não muda a circunstância, mas o Senhor muda a nossa visão. Então, neste dia, Pai, muda a nossa visão. Senhor, que nós possamos nos lembrar que nós temos identidade de filha. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem um propósito muito maior na nossa vida do que os nossos. E os nossos filhos também estão guardados no Senhor. Existe um propósito para a vida deles. Eles não nasceram à toa, eles não nasceram a ermo. O Senhor sabe, nasceram da vontade do Senhor para cumprir o teu propósito. Pai, nesse momento, nós colocamos os nossos filhos diante de ti, pedimos que o teu Espírito Santo venha de encontro à necessidade deles. Livra, Senhor, de todo mal. Livra do coração humano maldoso, livra, Senhor, das más conversações, livra, Senhor, do acidente de toda espécie, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, Pai. E em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha e convença da justiça, do juízo e do pecado, desde o mais novinho até o mais velho, Senhor. Em nome de Jesus, eles precisam ter um encontro pessoal contigo, porque o Senhor não tem netos, o Senhor tem filhos. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos o nosso final de semana. E nós pedimos que o Senhor venha com poder e glória. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, agradecidos. Amém. Amém, meninas? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Estou orando todos os dias por cada uma de vocês. Fiquem na paz.